Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais um culto de celebração. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Então envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Fique conosco até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus abençoe e um bom culto.
Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu quero reforçar as boas-vindas. Que bom que você está aqui conectado em nosso canal e juntos nós estamos adorando a Deus, estamos louvando ao nosso Senhor. Que bom, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família. E agora chegou aquele momento muito especial do nosso culto, momento conexão, é aquele tempo que você tira uma foto bem legal e aí você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais e assim juntos alcançarmos o máximo de pessoas que você puder através das suas redes sociais. Então prepare aí o seu smartphone, pega o seu melhor ângulo, eu vou contar até 3 e você vai fazer uma foto e vai ter 1 minuto para postar essas fotos. Preparados? Amém? 1, 2, 3. Minuto, conexão. Glória a Deus, estamos de volta então agora para ter aquele tempo especial onde nós temos o privilégio de fazer o investimento na obra de Deus através da devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Primeiro para o Senhor, para que todo o restante seja abençoado e venha suprir as necessidades do nosso mês. Então diz assim a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Então aqui está o caminho que vai pavimentar, o caminho pavimentado para nós alcançarmos as bênçãos de Deus. A palavra de Deus é muito clara para que estejamos honrando ao Senhor em primeiro lugar, priorizando a devolução dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e quando nós entendemos assim, quando nós fazemos assim, a promessa é cumprida nas nossas vidas. Nossos barris transbordam de vinho e o nosso celeiro permanece cheio. Ou seja, a nossa despensa, a provisão do Senhor torna-se algo real e constante nas nossas vidas. Amém? E você pode estar fazendo isso agora mesmo. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro, onde você vai poder fazer a sua transferência, vai poder transferir o seu dízimo, uma oferta generosa para abençoar a igreja local e, consequentemente, abençoar o reino de Deus. Vamos orar juntos antes de mais nada e depois você vai ter um tempo para fazer isso. Pai, obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio ser um dizimista, ser um ofertante na tua casa. Eu oro agora por cada pessoa que está conectada a esse canal, que está participando desse culto, ó Deus, que as tuas bênçãos estejam alcançando essas vidas, que sejam bênçãos sem medidas, que sejam bênçãos
contínua e que o teu povo possa entender o princípio das primícias para o Senhor. Nós abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família e já te agradecemos pelas sementes que serão depositadas nesse momento. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Você pode também, ao longo da semana, ir até uma agência bancária, uma casa lotérica e fazer a sua entrega, fazer o seu investimento. Deus abençoe e uma boa semeadura. Como vocês estão? Fiquem atentos agora, pois está começando mais um Paz News. Semanalmente temos os nossos life groups, que são as nossas células nos lares. Então, não deixe de participar. Se você ainda não tem seu life group, entre no nosso site, procure um link e participe. Toda terça-feira temos o nosso TADEL, que é o treinamento de líderes. Não deixe de participar conosco. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, temos o nosso Culto da Vitória. Não deixe de ser edificado e de levar essa mensagem de fé para a sua casa. Para você, mulher guerreira e de fé, temos os cultos das mulheres guerreiras todo primeiro sábado do mês e reuniões semanais às terças e quintas pelo Zoom. Não deixe de participar e orar pela sua família. Para você que é jovem de corpo e de mente, todo último sábado do mês, às 18h30, temos o nosso culto Disney. Não deixe de investir na sua juventude. É isso, pessoal. Um bom domingo para você e para sua família. E vamos assistir agora a essa ministração poderosa da Palavra de Deus. Tchau! Olá, queridos, que prazer enorme estar com vocês nesse momento. Eu quero deixar o nosso abraço, o nosso beijo, o nosso carinho, da minha parte da Heloísa, para todos vocês, igreja preciosa, igreja amada. Você que está nos acompanhando pelo culto online, eu quero dizer que Deus tem uma palavra poderosa para você nesse exato momento. Então, eu quero falar sobre o poder da memória. Talvez você nunca tenha escutado esse título, mas quero dizer para você que ele é tão importante quanto o poder da fé, quanto o poder da oração. E eu quero compartilhar com vocês a leitura de um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versos de 14 a 21. Diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos
e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem percebem? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Eu lhes disse: vocês ainda não entendem? Através desse texto, eu quero compartilhar com vocês esse tema tão importante que é o poder da memória. Mas antes eu quero mostrar para vocês que o exercício de ativarmos a nossa memória pode ser positivo ou negativo. Aliás, o nosso estado interior depende do tipo de memória que estamos ativando. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que se esquecem facilmente dos feitos do Senhor em suas vidas. E então eu quero mostrar para vocês que é muito importante ativar memória de coisas positivas. Vocês vejam só, os discípulos estavam discutindo sobre a falta de pão, mas eles haviam participado de 2 milagres extraordinários, a multiplicação de pães e peixes. A essa altura, aliás, eles tinham acabado de experimentar o 2º milagre de multiplicação de pães e peixes. E é interessante você perceber que eles estão discutindo, preocupados com essa situação de falta de pão, sabendo que aquele que é o pão da vida, que é poderoso para multiplicar pães e peixes, oferecer todo tipo de socorro, estava presente ali com eles. Por isso, Jesus questiona e fala a respeito da incredulidade, da cegueira espiritual que eles estavam sofrendo, porque, embora tivessem experimentado não só esses, mas tantos outros milagres, parecia que eles haviam esquecido de quem estava com eles e daquilo que Jesus era capaz de fazer. Por isso, eu quero mencionar, nesse momento, 4 coisas que considero extremamente importante de nós lembrarmos quando estivermos enfrentando situações difíceis, momentos difíceis na vida, especialmente. A primeira delas é: lembre-se que Jesus é o pão da vida. Jesus, o pão vivo, estava com eles no barco. Isso fazia toda a diferença. Aliás, qualquer tempestade, qualquer problema que eles estivessem enfrentando, Jesus sempre estava com eles à disposição de realizar grandes milagres, de socorrê-los. Na verdade, isso acontece da mesma forma comigo e com você. Embora possamos estar passando por momentos de aflição, é muito importante sabermos que o pão da vida, que o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus vivo, o Senhor, o Salvador, está conosco. Ele prometeu lá no final do Evangelho de Mateus que ele estaria, no capítulo 28, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então é muito importante. Em João capítulo 6, versículo 35, diz assim, João 6, 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Ele promete suprir todas as nossas necessidades.
Inclusive, a Santa Ceia constitui um dos mandamentos de ativação da nossa memória sobre o que Jesus fez por nós na cruz. É por isso que ele diz: façam isto em memória de mim. Jesus queria que nós, seus discípulos, lembrassem dos poderosos feitos, da maravilhosa graça, da manifestação do seu imenso amor para conosco. Por isso ele deixou registrado nas Escrituras tantas coisas maravilhosas, ensinamentos, relatos, testemunhos lindos, acontecimentos fantásticos, para que nós, uma vez lendo, tomássemos realmente conhecimento e também ativássemos a nossa memória que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus hoje e será eternamente. Amém, queridos? Então, a falta de memória é essencial. A falta de memória, infelizmente, aliás, produz falta de fé, produz incredulidade. Portanto, a memória é essencial nas nossas vidas. Amém? Eu quero lembrar com vocês, lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 19 a 21, olha o que o profeta Jeremias está dizendo: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. É natural que os acontecimentos ruins marquem a nossa vida, marquem a nossa memória. Mas é muito importante nós marcarmos e sobrepormos sobre esses acontecimentos ruins, sobre as memórias ruins, memórias boas. E é exatamente isso que ele está falando. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Quero dizer para você nesse momento, lembre-se daquilo que pode te dar esperança. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento é a necessidade de nós nos lembrarmos que o que prejudica a nossa vida não é o que não possuímos, não é o que não temos, mas duvidar do poder de Deus. Exatamente como os discípulos estavam vivendo. Eles estavam dizendo o seguinte: nós não temos pão, esse é um problema sério. Como é que nós vamos nos alimentar? Lembre-se que aquilo que nós não temos, aquilo que nós não possuímos, não é tão importante diante de Deus que pode fazer qualquer coisa. É hora, quando nós estamos passando por momentos difíceis, é hora de nós ativarmos a nossa fé. É hora também de nós ativarmos a nossa memória e nos lembrarmos que o mesmo Deus que fez no passado, que fez as nossas vidas em alguma ocasião difícil, é capaz de fazer agora, é capaz de fazer hoje, é capaz de fazer no presente. Amém? Por isso, Jesus estava falando com os discípulos de forma assim, bastante firme. Ele diz assim: advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Isso está ainda no Evangelho de Marcos, naquele texto que nós acabamos de ler, os versos de 15 a 17. Ele continua dizendo o seguinte: e eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos. O que seria, então, o fermento dos fariseus e de Herodes? O fermento dos fariseus e de Herodes é incredulidade, é duvidar do poder de Deus, é aceitar, é ter medo, é realmente se importar com aquilo que não tem importância, é deixar de acreditar no poder de Deus. Por isso, Jesus estava advertindo naquele momento. O fermento era a incredulidade, era a incapacidade de crer,
que o pão vivo, o Deus Todo-Poderoso, estava com eles, estava presente com eles, e tinha acabado de fazer um grande milagre de multiplicação de pães e poderia fazer tantas vezes fosse necessário. Amém, queridos? Então, lembre-se que o que prejudica a nossa vida não é o que não possuímos, mas duvidar do poder de Deus. Então, a memória protege a nossa mente e protege o nosso coração. O exercício de trazer boas memórias traz proteção para a nossa mente, para o nosso coração, para que ele fique blindado contra os dardos inflamados do maligno, contra aquilo que quer minar a nossa fé, contra aquilo que quer nos fazer duvidar do poder e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? A terceira coisa que eu quero afirmar nesse momento é o seguinte: lembre-se que aquele que fez uma vez tem poder para fazer outra vez. Vou dizer novamente. Lembre-se que aquele que fez uma vez tem o poder para fazer outra vez. Você pode dizer até para você mesmo. Eu vou dizer para mim mesmo. Você pode dizer também para as pessoas que estão próximas de você. Lembre-se que aquele que fez uma vez tem o poder para fazer outra vez. Eu me lembro daquela situação em que Davi se encontrava diante do gigante Golias. E eu me lembro exatamente que quando ele apareceu diante do rei Saul, as palavras dele foram as seguintes: uma vez eu tive que enfrentar um leão ou urso quando eu estava guardando como pastor as ovelhas do meu pai. E eu tive que matar, eu tive que defender as ovelhas do meu pai. Era uma tarefa muito difícil, estou parafraseando, obviamente. Entretanto, Deus me capacitou. Ou seja, Davi trouxe à sua memória aquilo que trazia esperança para ele. Naquele momento em que ele estava diante do maior desafio da sua vida, ele trouxe à memória outros desafios que ele havia enfrentado e prevalecido por causa do poder de Deus na sua vida, por causa da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Amém, queridos? Então, isso é muito importante. Lembre-se que aquele que faz, ou aquele que fez uma vez, tem o poder para fazer outra vez e quantas vezes for necessário. Em quarto lugar, eu quero fazer a seguinte afirmação. Lembre-se que o poder da oração está diretamente relacionado à vontade de fazer parte da resposta de Deus. Jesus está falando para os seus discípulos: vocês não entendem, vocês não entenderam ainda. Na verdade, tudo que Jesus fazia tinha um propósito didático, tinha um propósito de ensinar os seus discípulos. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras e outras maiores. Jesus sabia que não estaria com eles ali fisicamente todo o tempo. Um dia ele estaria morrendo na cruz, subindo ao céu, ressuscitando, mas ele precisava preparar os discípulos para enfrentar momentos difíceis, momentos de grandes adversidades. E por isso Jesus está exortando-os para que eles ativassem a fé, ativassem a memória quanto àquilo que ele acabara de fazer. Então é muito importante você entender o seguinte: não ore por aquilo que você não está disposto a lutar. Precisamos alinhar nossas ações com as nossas orações. As nossas orações precisam ser profecias para a nossa vida. Então é muito importante entender
que as nossas orações precisam estar relacionadas, diretamente relacionadas à vontade de fazer parte do propósito, do plano de Deus. Ou seja, por isso que nós precisamos ativar a nossa memória para fazer com que nós estejamos lembrando dos feitos poderosos de Deus na nossa vida. E uma vez que estivermos orando, trazemos à nossa mente essas lembranças. E não ficarmos fixos nas circunstâncias, fixos nos problemas, nas adversidades, nos gigantes que estão diante de nós. Exatamente como Davi fez, traga à sua memória agora mesmo aquilo que te dá esperança, aquilo que te faz realmente vencer, e tire da sua mente, rejeite na sua mente qualquer pensamento de incredulidade negativo, destrutivo, qualquer pensamento que vai minar a sua fé, a sua capacidade de lutar e de vencer o inimigo. Amém, queridos? Então, eu gostaria de compartilhar essa mensagem com você, e agora eu quero finalizar orando. Eu quero orar por você e quero aproveitar, hoje nós estaremos orando pelas famílias, e se você está enfrentando um problema pessoal, um problema familiar, creia, traga agora a sua mente. Vamos fazer esse exercício de ativação da memória. Vamos fazer exatamente aquilo que Jeremias disse naquele texto. Vamos praticar aquilo que Jesus estava exortando para que os seus discípulos praticassem. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por esse momento, por aquilo que nós acabamos de ouvir. Ó Pai querido, nós queremos rejeitar todo pensamento de incredulidade, de dúvida, negativo sobre as nossas vidas e tomamos posse do poder de Deus, da graça de Deus, do milagre de Deus, das bênçãos de Deus para a nossa vida e extensivamente para toda a nossa casa, a nossa família. Nós oramos agora para que os milagres venham acontecer de restauração nos lares, de reconciliação com Jesus, de curas maravilhosas. Visita agora, Senhor Deus, os lares onde as pessoas estão enfermas e declaramos cura, ó Deus, seja nos lares, seja nos hospitais. Nós abençoamos, conforme diz a tua palavra, todas as famílias agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom estar com você. Espero que você seja muito abençoado. Tome posse dessa palavra e coloque em prática na sua vida. Em nome de Jesus, receba um beijo grande, um abraço grande. Deus te abençoe rica e abundantemente. Olá, crianças! Que bom estar com vocês nesse dia. Hoje, quero compartilhar sobre uma mulher que foi muito abençoada. Com a história dela, vamos aprender que Deus não nos abandona. Ele está conosco em todos os momentos, faz milagres, prodígios e maravilhas. Tudo isso porque Ele nos ama demais. Vamos repetir o nosso ponto principal? Eu escolho servir ao único Deus, verdadeiro e fiel. Mais uma vez, eu escolho servir ao único Deus, verdadeiro e fiel. Muito bem. Você já ouviu falar sobre Ruth? Ela, assim como eu e você, também escolheu servir ao único Deus, verdadeiro e fiel. Que tal a gente aprender um pouco mais sobre essa história? O livro de Ruth é formado por 4 capítulos e é o 8º do Antigo Testamento, da nossa Bíblia Sagrada. Vamos contar? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Preparados? Então vamos lá! Muito tempo atrás, em Israel, existia uma fase que não tinha mais comida.
Por causa disso, as pessoas que lá habitavam tiveram que procurar outros lugares para viverem. Um casal e seus 2 filhos foram morar em Moabe. O pai se chamava Elimeleque, a mãe Noemi. Os filhos eram Malom e Quilion. Você sabia que Elimeleque significa meu Deus é rei? Noemi, agradável. Malom, doença. E Quilion, desperdício. Interessante, não é mesmo? Após algum tempo, Elimeleque morreu e logo seus filhos se casaram com 2 moças daquela mesma região. Uma se chamava Ruth e a outra Orfa. Cerca de 10 anos depois, os 2 irmãos também faleceram. Noemi, Ruth e Orfa ficaram viúvas. Noemi ficou sabendo que a situação da cidade que morava antes, que era Belém, tinha melhorado. Então, resolveu voltar para lá e disse às suas noras: Meninas, Deus abençoou o meu povo com boas colheitas. Por isso, voltarei para minha terra natal. Eu amo vocês e sou grata por tudo que fizeram. Mas acho melhor vocês voltarem para as casas de suas famílias. As 3 choraram, se abraçaram. Orfa se despediu e voltou para sua antiga casa. Porém, Ruth insistiu em ficar com Noemi. Ela disse: Não irei te abandonar. Onde quer que você for, eu vou. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. As 2 voltaram a Belém e permaneceram juntas. Noemi quis trocar o seu nome para Mara, que significa amarga, porque ela sentia muita tristeza e amargura no seu coração. Estava no começo da colheita da cevada. Ruth teve a ideia de colher espigas de alguém que a permitisse, para dessa forma conseguirem se alimentar. Foi quando Ruth conheceu Boaz, um homem muito rico, de caráter nobre e influente, que tinha certo grau de parentesco com Elimeleque. Boaz quis saber quem era aquela linda moça e demonstrou compaixão e generosidade para com a vida dela. Com isso, ele obedeceu o que sugere o versículo que fica em Deuteronômio 24:19, que diz assim: Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Boaz disse que Ruth não precisaria colher espigas em outro lugar, somente ali mesmo, nas terras dele. Assim, ela estaria segura. E disse também: Eu desejo que o Senhor, o seu Deus de Israel, a recompense ricamente por tudo o que você fez. Ruth conta o que havia acontecido para sua sogra. Noemi fica muito feliz e explica que Boaz era o resgatador da família dela. Ou seja, teria uma chance dele se casar com Ruth, já que esta era uma prática cultural naquela época, com o propósito de gerar herdeiros da mesma linhagem familiar. O tempo da colheita estava chegando ao fim, e era costume celebrarem realizando uma grande festa. Sabendo disso, Noemi teve uma ideia para que Ruth conquistasse o coração de Boaz, porque ela queria muito que Ruth se casasse outra vez. Ela falou: Querida, tome banho, use um perfume, coloque o vestido mais bonito e vá ao encontro de Boaz. Espere que ele acabe de comer e beber. E depois que ele se deitar para dormir, aproxime-se dele, pois este dirá o que você deve fazer. Boaz acordou e se assustou com a presença de Ruth. Ela disse: Sou eu, sua serva. E pediu para que ele a cobrisse com a sua capa como sinal de proteção. Ele reconheceu o quanto Ruth estava sendo fiel a Noemi e à sua família, e que ela era uma mulher virtuosa. Então resolveu se casar com ela e disse que iria preparar todos os detalhes para o casamento. Porém, havia um homem que tinha um grau de parentesco maior do que Boaz. Sabendo disso, Boaz foi até esse homem explicar a situação. Chamou 10 líderes da cidade que serviram de testemunhas.
o homem não quis se casar com Ruth e nem comprar as terras de Elimeleque. Ou seja, Boaz poderia tomar todas essas responsabilidades para si mesmo. O homem entregou suas sandálias a Boaz, porque naquela época, quando alguém transferia o direito de compra, era tradição tirar as sandálias e entregá-las a outra pessoa. Era desta maneira que os negócios eram oficializados publicamente em Israel. Sabe o que aconteceu? Boaz e Ruth se casaram e tiveram um filho que recebeu o nome de Obed. Noemi o amou tanto e ajudou a criá-lo. Temos uma curiosidade aqui. Obed, filho de Ruth e Boaz, foi o avô do rei Davi. E sabe o que é mais incrível? Esses foram os antepassados de Jesus. Uau, que demais, não é? Bom, mas essa história fica para um outro dia, ok? Só não se esqueça, vamos sempre honrar, amar e servir ao único e verdadeiro Deus. Até a próxima! Boa hora da gente testar os conhecimentos e se vocês prestaram atenção na história que foi contada hoje. É o momento do nosso quiz bíblico! E vamos começar com a primeira pergunta. Qual o nome do marido de Noemi? Tempo! Se você respondeu Elimeleque, parabéns! Você já começou muito bem o nosso quiz. Próxima pergunta. Quais os nomes dos filhos de Noemi? Sim, aqueles que se casaram com Orfa e Ruth. Quais os nomes deles? Tempo! Se você respondeu Malon e Quilion, parabéns! Próxima pergunta. Onde eles viviam? Qual a cidade em que eles viviam? Tempo! Se você respondeu Moabe, uau, você tá muito bem! Prestou atenção na história direitinho. Próxima pergunta. Quais os nomes das esposas dos filhos de Noemi? Tempo! Se você respondeu Orfa e Ruth, uau! Você está ficando um expert de quiz bíblico. Próximo desafio. Qual o nome do homem que se casou com Ruth depois que ela ficou viúva? Tempo! Se você respondeu Boaz, parabéns! Boaz era o parente de Noemi que se casou com Ruth quando ela ficou viúva. Você está muito bem, vai ser o grande campeão desse quiz. Uau, que história emocionante acabamos de ouvir agora, onde Ruth escolheu servir o único e verdadeiro Deus fiel. Mas agora chegou o momento da nossa dinâmica, onde a gente vai colocar em prática o que nós aprendemos lá na história de Ruth. E para isso, nós vamos precisar de 2 copos transparentes ou 2 potes transparentes, assim como esses que eu trouxe, um pouco de vinagre, um pouco de água e bicarbonato de sódio. Essa dinâmica é muito interessante e eu quero que vocês observem cada passo dessa dinâmica. Um desses potes vocês vão escrever Orfa. No outro, vocês vão escrever Ruth, ok? Agora, nós vamos colocar no pote de Orfa, vocês vão colocar a água. No pote de Ruth, vocês vão colocar o vinagre. E agora, nós vamos colocar 1 colher de bicarbonato de sódio em cada um dos copos ou potes. Uau! Vejam o que aconteceu.
Aos nossos olhos, os potes pareciam absolutamente iguais. Mas só o Senhor conhece o nosso interior. As duas tiveram a mesma oportunidade, Orfa e Ruth, de honrar a Deus, mas só uma agiu corretamente. Deixe Jesus agir na sua vida. Honre a Deus. E assim como no copo de Ruth, a bênção dele vai transbordar na sua vida. Uhul! Até a próxima!